Olá você, amigo e amiga internauta que acompanha o Noticidade. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast, mais um episódio com a sua companhia. E hoje eu recebo o médico cirurgião Dermival Caldeira da Silva Júnior. Dermival, seja bem-vindo. Ô Douglas, muito obrigado pelo convite. Eu sei que você, o Lucas está ali sentado, nessa parte técnica não é fácil, tomar o tempo de vocês para vir aqui. Eu estou muito orgulhoso, muito feliz pelo teu convite, tá? E o teu público, que é um público tão qualificado, boa noite, muito obrigado. Fiquem à vontade aí para escutar nosso papo. Maravilha. Lembrando a você, amigo e amiga internauta, que nós temos o oferecimento da eForte, incorporadora do Nutrimais Atacado, da IVRnet, também do restaurante Que Delícia e da Global Produtos Agrícolas. Doutor, vamos começar do começo. Eu queria que você fizesse aí um apanhado geral, um pouquinho da sua história, como que você chegou na medicina, e a gente vai falar um pouquinho sobre a sua chegada aqui no município de Sidrolândia. Antes, eu quero trazer um pouquinho para você, amigo internauta, um resumo aqui. O Dr. Dermival, para você ter uma ideia de quem está com a gente aqui nesse episódio, ele graduou-se em medicina no ano de 2016, ou seja, faz aí 10 anos, né? No ano seguinte, serviu ao Exército Brasileiro, participando de atividades relacionadas à preparação do último contingente brasileiro de tropas de paz no Haiti, além de missão presidencial. Especializou-se em cirurgia geral pela Santa Casa de Campo Grande, posteriormente ingressou no Corpo de Bombeiros Militar. Tem um capitão do Corpo de Bombeiros aqui com a gente, classificando-se em primeiro lugar. Na corporação participou da criação da Unidade de Resgate e Suporte Avançado, URSA, e do desenvolvimento do serviço aeromédico, aproximando duas áreas que se tornariam marcas de sua carreira: a cirurgia e também a medicina de emergência. Na área cirúrgica, possui o título de especialista em cirurgia do trauma, além de pós-graduação em cirurgia da parede abdominal. É também MBA em gestão de saúde pelo HCX da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, formação que incorporou a sua atuação na organização, gestão e ampliação dos serviços de saúde. Em abril de 2024, iniciou sua atuação no município de Sidrolândia. Próximo de alcançar a marca de 1.000 cirurgias realizadas no Hospital Dona Elmira Silvério Barbosa, Dr. Dermival tem direcionado sua atuação não apenas ao tratamento cirúrgico dos pacientes, mas também ao fortalecimento de recursos locais de saúde, à ampliação da capacidade cirúrgica e também ao aumento da resolutividade do município. Sua trajetória reúne cirurgia, medicina de emergência, atividade militar, ensino e gestão em saúde. Que currículo, hein, rapaz? Fala um pouquinho sobre essa trajetória. Ô Douglas, como eu te disse ali anteriormente, Deus foi muito generoso comigo, amigo. Porque quando eu olho 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu me vejo lá em Anastácio, no carrinho de leite do meu pai, ajudando ele a entregar leite, e com esse sonho de um dia ser médico, né? Apesar de ter nascido em Campo Grande, muito cedo nós fomos morar em Anastácio, e foi ali que eu cresci. E sem dúvida, hoje, eu vejo o meu filho crescendo aqui em Sidrolândia, eu consigo recordar da minha época em Anastácio, em que você tinha uma liberdade muito maior, em que meu pai estava, apesar de acordar sempre muito cedo, mas na hora do almoço ele estava com a gente, levava para a escola, buscava, minha mãe muito presente, coisas que o interior proporciona para a gente, né? Em 2005, eu saí de casa, fui para Campo Grande para começar a estudar. Eu sou oriundo de escola pública, depois ganhei bolsa para jogar bola por uma faculdade, por uma escola particular, mas assim, eu percebi que o meu índice, o meu aproveitamento acadêmico ainda era muito ruim. Então eu precisei estudar muito, fazer cursinho, batalhar muito, fiz vestibulares que eu não consigo te falar quantos vestibulares eu fiz, de tanto vestibular que eu fiz. Mas um dia, Deus olhou para mim e falou, não, agora chegou a hora. E aí eu fui aprovado em algumas faculdades e optei por fazer lá em Santa Catarina, o que foi um grande presente, né? Poder fazer faculdade em Florianópolis foi algo muito, muito legal. E durante o curso foi que eu conheci a minha esposa, nós namoramos à distância, reencontrei, porque eu conheci a minha esposa desde pequenininha.
ela é de Miranda, eu sou de Anastácio. Nós somos adventistas e a igreja é um ambiente muito pequeno, né? Então a gente se encontrava sempre. E lá, ainda namorando, ela me falou assim, ó, se um dia a gente for casar, nós vamos morar no Mato Grosso do Sul. E eu pensando, mas veja bem, eu estou me formando em Florianópolis, eu já passei em concurso, vamos ficar aqui é muito bom. E ela falou, não, eu não quero que meus filhos cresçam longe dos avós. Se a gente casar, vai ser Campo Grande. Vai ser Mato Grosso do Sul, nem era Campo Grande na época. Então foi que eu direcionei a minha ficha de inscrição militar para o quartel de Aquidauana, que é o 9º Batalhão de Engenharia de Combate, é uma das minhas paixões, eu adoro aquele lugar. É um lugar que eu passava quando criança, olhava para ele, sabe? E você fica com o coração acelerado, porque o quartel, a presença do exército brasileiro na tua cidade, ali era muito forte. E nós nos casamos, vim de Florianópolis para cá para servir o exército, e aí eu comecei a minha vida como médico, né? Foi através do exército brasileiro, e como eu já tinha prestado o processo de residência, já tinha passado, então eu pude me dedicar muito ao exército, muito à atividade de plantão em outros lugares, até o início da residência. Então assim, em resumo, eu sou o filho do interior que, como muitos outros, precisou sair de casa, buscar uma formação para depois voltar e trazer as especialidades que nós temos em grandes centros, trazer para o interior também. Hoje o Dermival é um cidrolandense. Hoje eu sou um cidrolandense. Outra provisão divina, porque nós não tínhamos vínculo algum com Cidrolândia. Vínculo zero. E lá em Campo Grande nós percebemos que a vida estava muito corrida. Naquela correria de trabalhar em muitos hospitais, eu trabalhava como preceptor no HU de Dourados, trabalho até hoje em Miranda, é um dos locais que eu ajudo na gestão do hospital lá. E a vida estava muito corrida. Era isso, estava muito corrida. Chegou um momento que eu e minha esposa, a gente mal se encontrava em casa, meu filho estava crescendo sem o pai dele dentro de casa, e teve um dia crucial em que eu olhei para minha esposa e falei, ó, vamos recomeçar. Hoje nós temos uma vida confortável, estável, mas eu não estou em casa. Eu quero ser para o meu filho a referência que o meu pai foi para mim. Eu quero que ele me olhe com o mesmo respeito que eu tenho pelo meu pai. Mas se eu não estiver em casa, se eu não estiver perto dele, ele não vai me conhecer. Ele não vai escutar minhas histórias. Entende? Eu não vou conseguir reproduzir nele, imprimir nele o que eu quero de um mundo melhor, o que eu quero de um filho. Foi então que nós começamos a procurar um lugar para mudar. Consideramos voltar para Anastácio, consideramos ir para Miranda, era um local que a gente já tinha uma porta aberta para nos mudarmos. E Cidrolândia, Douglas, entrou na nossa vida por provisão divina. Nós oramos, eu lembro do dia, eu e minha esposa ajoelhamos e nós oramos a Deus. Senhor, nós precisamos mudar de vida. Eu sei que... Por quê? Porque assim, eu acredito que o plano de Deus para o homem é ter família. Eu acredito nisso. Eu acredito que construir família é a minha missão na Terra. Você acha que na capital as pessoas sofrem muito com essa questão do estresse, do excesso de trabalho? No meu caso, eu fui aproveitando muitas oportunidades e não tive limites. Eu não soube gerenciar as oportunidades que a mim foram oferecidas e eu fui aceitando. Chegou uma hora que a gente estava financeiramente bem, conceitualmente bem, mas em casa eu era muito ausente. Então, existem pessoas que conseguem dosar isso muito bem. Eu não tive essa capacidade, eu não conseguia dosar. Então, eu precisei tomar uma medida drástica, que foi, vamos mudar para o interior para a gente tentar viver melhor, para eu tentar estar mais em casa. Conseguiu? Consegui. Consegui. Hoje você trabalha quantas horas por dia, doutor? Consegue estar mais em casa? Eu consigo estar em casa em todos os momentos que eu preciso estar. Certo. E eu consigo estar trabalhando em todos os momentos que eu consigo estar. Por quê? Porque eu moro a 2 quadras do hospital. Então, o meu contrato é um contrato de sobreaviso. Então, eu fico no município, eu fico de prontidão para o que for necessário. Então, todos esses baleados que vocês noticiaram aí, nós atendemos. Graças a Deus, eu posso falar categoricamente que nenhum paciente nosso operado morreu no Hospital de Cidrolândia. Nenhum, zero. Até os mais graves que precisaram ser transferidos, foram transferidos, tiveram a oportunidade de chegar vivos numa UTI, de ter um aporte maior, mas aqui no Hospital de Cidrolândia a gente tem conseguido oferecer tudo o que é necessário para dar essa chance
para o nosso paciente conseguir chegar num hospital de maior complexidade e ter a chance de sobreviver. Tá? Mudar para cá foi isso, foi essa tentativa de recomeçar, de alguma forma estar mais em casa, e aqui eu consigo. Vou te dar um exemplo. Eu morava no centro de Campo Grande. Para eu sair da cidade, eu levava 30 minutos. Para eu sair da cidade para ir para algum outro lugar. Aqui em Cidrolândia, eu levo 3 minutos para sair da cidade. Entende? Então, assim, eu já ganhei 30 minutos, uma hora para ir, uma hora para voltar, de trânsito, que hoje eu não sofro. Entende? E aqui eu consigo levar meu filho na escola, no hospital, tenho as consultas no centro, tenho a consulta no consultório. Qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. Qualidade de vida. Hoje a gente consegue entender o que é estar em casa, o que é sair para andar de bicicleta. Volta e meia, aqui em Cidrolândia, se você perceber 2 pessoas, um maiorzinho e um menorzinho, andando de bicicleta de capacete e cotoveleira, sou eu e meu filho. Nós estamos andando de bicicleta para cima e para baixo. Entende? Eu consigo levar ele para pescar. Eu nunca fui pescar. Comecei a pescar aqui em Cidrolândia. A gente vai lá no pesqueiro, joga um anzol. Se eu não pego nada, eu vou lá e peço para ele. Falo, preciso de um peixe aí, que se eu chegar em casa sem nada, eu vou virar chacota. Então aqui a gente conseguiu encontrar aqui o que a gente procurava, que era paz. Maravilha. Doutor, eu recebi a informação de que Cidrolândia vem se tornando referência na saúde estadual. O senhor tem bastante experiência aí no estado, né? Santa Casa, Campo Grande, capital e demais municípios. E essa informação que nós recebemos, né, faz sentido com o momento que o Hospital Dona Elmira Silvério Barbosa vive. O senhor já está perto de completar 1000 cirurgias no Hospital de Cidrolândia, o que é um número assim, né? Quase 1000 gols aí do Pelé, né? Um número assim que chama a atenção, né? 1000 é muita coisa, não é pouco. Então, por isso então o senhor também está participando aqui do nosso podcast, porque começa a chamar a atenção, né, para o lado positivo, digamos assim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que foi esse processo, né, esse número exorbitante de cirurgias em tão pouco tempo. Cidrolândia, o Hospital Dona Elmira Silvério Barbosa, ele tem se tornado uma referência no estado quando o assunto é cirurgia. E eu preciso aqui dar méritos para a equipe de cirurgia geral, que hoje, através da minha vinda para cá, eu trouxe o Dr. Luciano Branco, que é cirurgião, a doutora Mariana Miranda, que é cirurgiã. Então nós estamos em 3 cirurgiões atuando aqui no município, tá, dentro do hospital. Nós temos o Dr. Fernando Rondon, que é muito conhecido aqui na cidade. Ele trouxe o Dr. Rodrigo Haas também. Então nós temos 2 ortopedistas de primeira linha. Nós temos o Dr. José Valério, que é cirurgião vascular. Nós temos agora a chegada do Dr. Gustavo Dutra, que é urologista. Então o que está acontecendo? Cidrolândia tem se tornado um polo de cirurgias eletivas, tanto eletivas quanto urgências. Mas quando você fala em cirurgia eletiva, em que você vê tantos municípios com filas imensas, hoje no município de Cidrolândia nós não temos nenhum paciente de hérnia na fila. Zero. A fila de hérnias está zerada. Então quem passou comigo no SEM na semana passada provavelmente vai ser operado na próxima semana, se o assunto for hérnia. Vesícula, nós já fizemos muitas e hoje nós estamos com 2 dias cirúrgicos para também acabar com a fila das vesículas, que é uma comorbidade que as pessoas têm que ir na UPA, ficar tomando remédio na veia, no hospital, e que a gente tem resolvido isso. E eu digo mais, o Hospital de Cidrolândia nos deu a oportunidade de operar com tecnologia. Por exemplo, dos 79 municípios, nós somos um dos poucos municípios que faz cirurgia de vesícula por vídeo. O pessoal fala por laser, a cirurgia por vídeo laparoscopia. Então não precisa ser cortado, o retorno às atividades é muito mais rápido, a recuperação é muito melhor, é menos dolorosa. Então o hospital ele tem dado oportunidade para trabalharmos, eles compartilham conosco qual vai ser a estratégia do ano. Olha, esse ano nós precisamos aumentar o número de cirurgias. Esse ano nós vamos trazer, igual aconteceu esse ano, 2 anestesistas mudaram para a cidade. Então a doutora Ana, a doutora Letícia moram na cidade, então nós temos condição hoje de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Hospital de Cidrolândia se tornou uma referência em cirurgia. E aí eu tenho alguns dados. Por exemplo, hoje saiu a lista dos hospitais que mais aceitam pacientes no estado. Nós estamos em 6º lugar. Em um ano de organização do hospital, nós já estamos em 6º lugar, com muitas cirurgias.
Eu acredito que nos próximos anos nós vamos chegar ao primeiro lugar rapidamente, porque com a dificuldade que Campo Grande está tendo de se organizar, a sobrecarga de Dourado, a sobrecarga de Três Lagoas, o Estado procura uma forma de amenizar o sofrimento. E aí alguns hospitais pontuais estão sendo beneficiados com isso, nós somos um deles. A forma com que o hospital está sendo gerido hoje, não adianta você chegar no hospital hoje e falar com o Jacó, com a Amanda, que estão à frente do hospital, eu preciso disso, eu quero ganhar isso. Não, é tudo na ponta do lápis. É na ponta do lápis. Doutor, senta aqui, nós gastamos tanto, entrou tanto do governo estadual, tanto do município, a gente consegue ou não consegue? Mas eu preciso comprar determinada coisa. Pera aí, vamos pôr na ponta do lápis. Ponta do lápis. Então hoje a gente não tem dificuldade com pagamento no hospital, nós recebemos em dia, certinho, nós não temos desassistência, todos os pacientes que estão internados têm todos os insumos necessários, são bem alimentados, o hospital está todo climatizado, então o paciente não passa calor, não passa frio. A equipe de higienização do hospital é um espetáculo, o meu índice de infecção de ferida operatória é zero em Sidrolândia. E isso está dentro de uma cadeia de cuidados que começa lá da equipe de higienização e termina na alta do paciente. Então, quando você tem a estrutura adequada, com o interesse adequado, as coisas andam. Isso é muito importante. Tem uma frase que eu sempre falo quando algum prefeito entra em contato: doutor, nós precisamos desenvolver um trabalho aqui parecido com o que vocês fazem em Sidrolândia, parecido com o que vocês fazem em Miranda. Eu falo para eles o seguinte, olha, toda vez que o interesse político ele entra na frente das necessidades de saúde, alguém vai sofrer. E hoje, lá no hospital, nós temos uma certa blindagem. Por exemplo, é uma cidade pequena, certo? As pessoas se conhecem muito bem. Eu nunca fui abordado por nenhum vereador, por nenhum político, por nenhuma pessoa influente falando, preciso operar fulano de tal. Passa a minha irmã na frente. Eu nunca sofri essa abordagem. Então, tudo nós direcionamos para a administração do hospital e eles nos blindam desse acesso. Então a gente consegue operar de forma muito justa, porque independente se é filho da pessoa mais importante da cidade ou se é uma pessoa simples, humilde, eles estão na mesma fila, eles vão ser operados do mesmo jeito, vão receber o mesmo tratamento. Tá? Pelo SUS hoje a gente conseguiu fazer a equidade, oferecer a cada um conforme as suas necessidades. Então eu fico muito feliz em poder atuar e trabalhar no hospital. Nós estamos chegando a 1000 cirurgias. É um número que parece muito, mas quando a gente coloca a nossa perspectiva para o futuro, é só o começo. Eu acredito que nós estamos acelerando os processos aqui em Sidrolândia. Nós estamos só no começo. Nós estamos operando há 2 anos. E no último ano o crescimento foi absurdo. No primeiro ano nós conseguimos operar 350 pacientes. No final do segundo ano nós chegamos a 780 pacientes. E agora nós estamos indo para 2 anos e meio aqui no município, nós já estamos chegando a 1000 pacientes. Ou seja, o último ano ele foi bem interessante. A gente vem acelerando bastante os números aí e os nossos gestores correndo atrás para conseguir dar conta de acomodar tanta gente. Você chegou antes da reforma? Nós chegamos antes da reforma. Quando eu cheguei aqui, a única coisa que tinha sido reformada era o centro cirúrgico. E o centro cirúrgico do Hospital Dona Mira é lindo, cara. É lindo, é lindo. Quem vai lá dentro se apaixona. Ele é bem organizado, ele é claro, ele é amplo, ele é bem iluminado, ele é limpo, o chão brilha. O chão brilha. Dentro do centro cirúrgico funciona assim. Quando eu cheguei, a enfermaria ainda era antiga, os consultórios ainda eram os antigos, e nós passamos por essa transformação. Quantas vezes a gente estava atendendo e britadeira, furadeira, quebrando tudo ali, e nós continuamos o atendimento. Eu falava para o Jacó que nós estávamos numa cirurgia cardíaca, em que você tem que trabalhar com a máquina ligada. Estamos ali e não pode parar. Doutor, vamos parar. Eu falei, não para. A cadência é a alma do negócio aqui. Claro. A hora que você para, você perde a cultura da produção em cirurgia. E é isso que nós não deixamos acontecer. Nós mantivemos operando todas as semanas, mesmo com reforma. Você é um cara viajado, né, doutor? Você já conheceu várias cidades. Muita gente ainda reclama da saúde em Sidrolândia. É claro, você vai numa UPA, às vezes demora um tempinho mais, mas
Por exemplo, eu já fui atendido em Maracaju, eu já fui atendido em Campo Grande, eu sei mais ou menos ali como que funciona, né? Então, assim, quem já passou em outras cidades sabe como é. E quando a pessoa reclama do atendimento em Sidrolândia, eu falo que tem algo errado, né? Porque o atendimento em Sidrolândia é bom, os profissionais são bons. Aqui, geralmente, todo mundo conhece todo mundo, né? Então, você tem aquela proximidade e tem aquela atenção dos profissionais de saúde. Ninguém quer ver ninguém mal, né? Então, às vezes, eu acho assim, bom, quem está reclamando, às vezes, não conhece outras realidades. Como que você avalia, principalmente essa parte do atendimento em Sidrolândia na área de saúde? Falando de município, o município de Sidrolândia tem crescido em ritmo acelerado em relação à saúde. Vou te dar um exemplo. Hoje em Sidrolândia nós temos um especialista em neuropediatria. Me diz quais municípios do estado têm isso? Um profissional que veio do Recife, com titulação, não é charlatão, porque por aí tem um monte de pessoas que se denominam e não têm especialidade, não têm o RQE. Então nós temos profissionais como esse. E todo o processo hoje de contratação é muito transparente. Então você tem um credenciamento, você vai lá, você se candidata a esse credenciamento e se você cumprir os requisitos mínimos, você tem espaço para trabalhar. E nós temos visto o Sidrolândia crescendo nesse sentido. Eu não trabalho na UPA em si, então eu não posso falar de como é o movimento da UPA, mas eu consigo falar muito bem de como é o hospital. Exemplo, não existe um dado mais fidedigno do que esse. A maioria dos médicos que trabalham no hospital moram em Sidrolândia. Então, quando você chega para ser atendido, muitas vezes você já conhece quem é o médico que está ali. E isso tira algumas distâncias, entende? Você tem um sistema de triagem, em que o paciente chega, ele vai ser triado conforme as suas necessidades. E eu entendo o lado do paciente em que sentido. A percepção de tempo, ela é diferente para quem tem dor e para quem não tem dor. Entende? Então o paciente que está ali, que chega com a cólica renal, por exemplo, é uma das piores dores. 2 minutos para ele é uma eternidade. Então hoje nós temos mecanismos para identificar esse paciente e atender ele rapidamente. Certo? O que acontece em relação a outros lugares é o seguinte: hoje em Sidrolândia você consegue atendimento de todas as especialidades necessárias, todos. O CEM de Sidrolândia ele é muito bem equipado, tá? Quem está próximo ali da secretária de saúde, você vê que ela teve um esforço muito grande em regularizar papéis. E em saúde, quando a gente está falando de SUS, isso é fundamental. Sabe por quê? Porque se os meus papéis eles não estão regularizados, eu não estou produzindo nada. Vou te dar um exemplo. Eu fiz 1000 cirurgias. Se as 1000 cirurgias não foram catalogadas com nome, idade, procedimento, data de internação, data de alta desses pacientes enviadas para o governo do estado, é como se eu não tivesse feito nada. Isso gera série histórica. Entendeu? Então, o que eu tenho visto em Sidrolândia? Por que Sidrolândia tem crescido? Porque do ponto de vista legal, do ponto de vista burocrático, as coisas estão sendo colocadas em seus devidos lugares. Não é à toa que a gente apareceu agora como 6ª cidade que mais aceita pacientes de outros municípios. Por quê? A gente está conseguindo resolver os nossos problemas e agora nós estamos abrindo as portas para resolver problemas de outros municípios também. Isso, de alguma forma, movimenta a economia do município também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, que muitas pessoas que saíam daqui para procurar atendimento em outros lugares, eles estão ficando por aqui. Então, por exemplo, a farmácia aqui, ela passa a trabalhar mais. As equipes, as lojas que vendem material médico trabalham mais. As pessoas que estão aqui, se você opera aqui em Sidrolândia, você não tem o desgaste de se locomover para uma outra cidade, de pagar o hotel daquele local. Você tem um atendimento mais rápido, a sua recuperação é mais rápida, o seu retorno ao trabalho é mais rápido. Entende? Então aqui hoje, o que tem sido feito na saúde, ele movimenta a economia porque o objetivo é devolver o trabalhador para a sua melhor condição. Ah, mas é um caso ortopédico, a gente tem que resolver. É um caso de cirurgia geral, a gente tem que resolver. Olha os partos aqui na cidade. Hoje nós não precisamos mais sair de Sidrolândia para ter parto com ginecologista obstetra de formação,
Quando a nossa gestante ela deita na mesa cirúrgica, quem conversa com ela é um anestesista de formação. Quem recebe o bebê é um pediatra. Entende? Nós temos toda a estrutura necessária. Os pacientes internados recebem fisioterapia no pós-operatório. Por que eu consigo dar alta no mesmo dia? O paciente opera uma hérnia, uma vesícula, alguma outra doença, eu falo para o fisioterapeuta, eu preciso que esse paciente caminhe até tal hora. O paciente está lá em cima. Eu tenho um nutricionista. Quer saber? Eu vou te contar um caso super legal. Recentemente nós tivemos uma adolescente que engoliu um prego. Engoliu um prego. Ela estava com um prego na boca, 12 anos. E aí a irmãzinha dela passou ali e deu um susto nela. E nessa do susto, ela engasgou toda e engoliu o prego. O que fizeram? Foram para o hospital. Chegaram no hospital, raio-x. Ela no começo não contou que tinha engolido o prego. Mais tarde contou para a mãe, 2 horas depois. Mãe, a fulaninha me assustou e engoliu o prego. Chega lá no hospital, raio-x. O prego já no intestino delgado, ou seja, já passou o estômago. Então a gente não consegue tirar por endoscopia. Nós vamos ter que fazer o quê? Ou ela evacuar o prego, ou cirurgia. Abrir, achar o prego e tirar. E muito jovem, 12 anos, eu fiquei pensando, fazer uma cirurgia para tirar um prego dessa menina. Vou falar com a nutricionista. Aí liguei para a nutricionista e falei, Nutri, seguinte, uma menina engoliu um prego, existe alguma forma da gente envolver esse prego com fezes, restos alimentares, fibras? Tem, doutor, a gente tem um suplemento específico aqui de fibras que eu acredito que vai envolver esse prego aí. Vamos tentar? Eu falei, vamos tentar. A menina ficou internada, ela fazia raio-x de manhã, raio-x à noite. Porque se tivesse qualquer perfuração, eu estava ali. A gente resolveria no mesmo momento. 2 dias, fez o raio-x, cadê o prego? Ela, então, eu evacuei, eu escutei um barulhinho no vaso, eu acho que o prego saiu. Ou seja, através do tratamento multidisciplinar, nós conseguimos evitar uma cirurgia. Então, todo o processo dessa garota foi tratado aqui. Diferente do último que nós tivemos, que virou um comentário, nós tiramos um projeto de arma de fogo recente do intestino de um paciente. Diferente do prego, a munição ela é pesada. Então, quando a munição chegou do intestino delgado ao intestino grosso, por gravidade, né, por peso, ela ficou ali no intestino grosso, na base do intestino grosso. Não subia. E nós fazendo raio-x, e a gente cuidando ali. 3 dias e nada dessa munição mexer. Então eu falei, olha, não vai ter jeito, vai para cirurgia. Como estava muito perto do apêndice, falei, tá ali. A gente entra, faz um pequeno corte na lateral da barriga, como se fosse uma cirurgia de apendicite. Eu vou pegar essa munição, vou colocar ela dentro do apêndice, eu faço a apendicectomia dele, pronto. Está resolvido o mistério, foi o que a gente fez. Conseguiu tirar a munição pelo apêndice, o paciente no outro dia foi para casa, recuperação tranquila. Então, assim, olha quantas coisas a gente tem resolvido dentro do município. Não tem como. Hoje, quem muda para cá tem mais segurança em vir para cá. Por quê? Porque ele sabe que tem um hospital para o filho dele, tem pediatra para atender o filho dele. Muitos caminhoneiros que passam aqui pela região preferem pernoitar em Cidrolândia, porque se sentem seguros. Um caso desse, por exemplo, né, doutor, da jovem com um prego, seria encaminhada para Campo Grande, entraria em uma fila, poderia dar alguma complicação, né? Vai para Campo Grande, vai para algum hospital grande, a mãe vai ter gastos para acompanhá-la, tem que levar, tem que buscar, tudo isso são gastos que precisam ser calculados. Quando você passa, coloca na ponta do lápis, quanto se economizou só de transporte. Pensa numa vaga zero hoje. A vaga zero ela só existe quando o município não tem condições de resolver aquele problema. E a estruturação do SUS, ela prevê isso. Ou seja, eu preciso ter poucos hospitais terciários, hospitais de grande porte, eu preciso ter vários hospitais médios, de médio porte, que consigam resolver até 80% das suas demandas, e eu preciso ter muitas unidades básicas de saúde. Com muitas unidades básicas de saúde, poucos chegam no hospital médio e menos ainda chegam no hospital maior, certo? Então, resolvendo aqui os problemas, nós não estamos mandando o paciente para fora. O paciente opera aqui, vai de alta, acompanha aqui, todo o tratamento dele, se for necessário pelo SUS, é feito. Nós tivemos um caso recente de um paciente que precisou fazer botox na parede abdominal. Ele tinha uma hérnia tão grande que não fecharia, não dava para fechar. Então nós entramos com um pedido lá para a administração do hospital, falou, só tem uma solução para esse cidadão.
a gente precisa fazer botox. E botox é caro. Demorou uma semana, saiu lá o resultado, ó, foi autorizado. Compraram o botox, aplicamos na barriga dele, então aquela hérnia gigante que impossibilitava ele de trabalhar, de ter uma vida normal, de praticar atividade física, hoje voltou à vida normal. Normal, porque dentro de Sidrolândia tem equipe, tem estrutura e tem investimento para resolver problemas importantes. Eu vi até algumas pessoas, doutor, reclamando, né, de que pessoas de outros municípios estavam vindo para Sidrolândia, olha aí, vai atrapalhar e tal. Gente, não atrapalha, até porque são cirurgias programadas, né, doutor, que são as eletivas, o Estado é quem paga, né, por essas cirurgias, e tem a questão que eu falei do movimento da economia, porque daí geralmente vem acompanhante, vem gente, fica em hotel, gasta o combustível, movimenta o nosso comércio e aí todo mundo ganha e é beneficiado, né? Sidrolândia mais ainda porque está se tornando aí uma referência regional da medicina. Isso é muito bom para o nosso município, né? O hospital com uma estrutura invejável, digamos assim, né, doutor? O senhor que já esteve em vários hospitais, né? O Hospital Sidrolândia tá lindo, tá lindo. Existe um protocolo de segurança, né, de infecções, mas se eu pudesse fazer tour com as pessoas, todo mundo que vem de fora, vem visitar, fala, você precisa conhecer o hospital. Vá lá, veja como é que é o centro cirúrgico, veja como é que são os quartos, veja como é que o paciente é tratado, a recepção do hospital, sabe? E nós estamos numa cidade pequena, logo, todo mundo se conhece. Então é muito fácil o acesso, é muito fácil de você conversar, de ter acesso ao médico, ter acesso ao enfermeiro, ao fisioterapeuta. Sidrolândia vive uma realidade invejável. Invejável. E esses pacientes que vêm de fora não são pacientes que tiram vaga do sidrolandense. Não, não. Vou te dar um exemplo. No ano passado nós fizemos um mutirão de cirurgias de orelha de abano, orelhas proeminentes. Então, eu tenho muitos amigos, eu tenho um amigo chamado Felipe Rezende, que é cirurgião plástico. Liguei para ele. Falei, ó, é o seguinte, existe um programa do governo do estado que a gente precisa operar orelhas e tem uma demanda muito grande. Vamos fazer? Vamos. Tô indo aí. Esse programa, ele reduziu bastante. O que Sidrolândia fez? Sidrolândia criou o Opera Sidrolândia. Então agora nós temos a oportunidade de pessoas com orelhas proeminentes, a gente vai operar aqui em Sidrolândia com o cirurgião plástico através de um programa chamado Opera Sidrolândia. E quem paga, doutor? Aí o município paga. O município paga. A arrecadação municipal é que vai pagar por essa cirurgia. Olha que boa ideia, hein? Esse é um projeto que vai sair do papel. Não. Já está acontecendo? É um projeto que já está acontecendo. Olha que legal. A gente já tem agenda marcada. Que legal. Por quê? O governo do estado, ele é quem custeia a grande maioria das cirurgias. Certo. Certo? Mas, da grande maioria de cirurgias, existe um rol de cirurgias que ele não custeia. E são cirurgias que estão aqui dentro. Por exemplo, lipoma. Lipoma é um nódulo, um abaulamento de gordura que forma no corpo. Nós operamos recentemente uma senhora com um lipoma gigante do ombro, lipoma do pescoço, orelhas proeminentes. O que acontece? Essa cirurgia não tem como ser feita no 100. Essa cirurgia precisa de anestesia geral, precisa de estrutura, precisa de material específico, de luz, de ambiente adequado, certo? Quando o município percebeu que algumas cirurgias não estavam dentro do rol que o Estado paga, eles falaram, não tem problema, vamos pegar verba municipal e vamos criar essas cirurgias aqui. Se basearam nas tabelas que o Ministério da Saúde entrega para não ter problema com licitação, para não ter problema com superfaturamento. Se basearam nas tabelas e ofereceram, ó, tá aqui o hospital, vocês têm interesse em executar essas tabelas aqui? Olhamos a tabela, cirurgião, você tem interesse em fazer isso aqui? Eu falei, tem interesse sim. Tenho interesse em movimentar. Eu quero fazer, eu não quero operar 1000 cirurgias em Sidrolândia, eu quero operar 10 mil, 20 mil cirurgias em Sidrolândia. Eu quero que todo mundo que precise tenha acesso. Eu já estive do outro lado. Minha mãe teve um problema de saúde, precisava de uma cirurgia e a gente não tinha como arcar com aquilo. E eu lembro muito bem do desespero do meu pai. Então, o nosso objetivo hoje é oferecer o melhor que a gente tem. Sabe? Muitas pessoas perguntam assim, mas faz cirurgia por vídeo, cirurgia convencional? Eu falo, faz. Aquilo que o município, aquilo que o hospital consegue entregar, a gente tem entregado. Tem feito. Tanto que nossas cirurgias de vesícula hoje são todas por vídeo. Todas por vídeo laparoscopia. Isso está acontecendo e muitas outras estão vindo aí, viu? Feliz com esse resultado aí, doutor? Muito feliz. Muito feliz.
Feliz porque eu acredito que ter vindo para Cidrolândia foi um plano divino, como eu te disse. Era Eu para orei a ser. Deus e falei, Senhor, eu preciso de duas coisas, eu preciso de um emprego e eu preciso de uma casa. Porque Cidrolândia é difícil de achar casa. É muito difícil de achar casa. Mas as coisas foram acontecendo devagarzinho. Eu não tenho vínculo político com ninguém. Eu não sou apadrinhado por ninguém. Eu não conheço ninguém. Os políticos que eu conheço da cidade foram porque já foram operados. Né? Ou eles, ou parente deles, em algum momento passou com a gente lá no hospital. Mas eu não tenho outra forma de explicar como eu cheguei em Cidrolândia, a não ser pela intervenção divina, que percebeu uma família que queria ter mais qualidade de vida, que valorizava estar em casa, e hoje nós estamos aí, há 2 anos e meio trabalhando em Cidrolândia, há 1 ano e meio morando em Cidrolândia, aproveitando tudo que a cidade tem para oferecer, uma cidade muito mais fresca, uma cidade que a gente se sente seguro aqui, uma cidade que vê a polícia atuando, que a gente vê o corpo de bombeiros. Eu estou em casa aqui. Quando meu filho, eu vejo que ele está meio entediado, a gente pega a bicicleta e vai lá para o corpo de bombeiros. E lá é um playground para ele, porque ele brinca, corre, sobe, eles têm uma academia lá que ele fica se pendurando em tudo quanto é lado. É muito mais fácil de viver aqui. Você ainda atua como capitão? Atuo. Eu atuo como capitão, eu trabalho em Campo Grande no quartel da Costa e Silva. Eu atuo na URSA, que é a viatura de resgate e suporte avançado. Então, todas as ocorrências assim, muito graves, essa viatura é acionada. Essa viatura ela é uma UTI móvel. Então, o que difere ela do SAMU? Porque o SAMU também tem uma viatura com médico. Nós somos uma viatura com 3 integrantes, onde todos são bombeiros. Um médico, um enfermeiro e um condutor. Além de ser uma UTI móvel com medicamentos, com monitor, com bomba de fusão, com toda a estrutura que uma UTI tem, nós também temos a capacidade de fazer o salvamento. Então nós temos roupa de aproximação de incêndio, material de salvamento em altura. Então se precisa acessar uma vítima que caiu dentro do córrego ou caiu numa cachoeira, a arma faz o rapel, desce lá e atende ela lá embaixo. Além disso, nós também ajudamos a criar o serviço aeromédico. Na época da pandemia foi muito mais utilizado, vivendo ainda os transplantes, ainda bastante utilizado. Nós conseguimos prestar socorro, nós somos a única corporação de todo o Brasil que faz resgate com asa fixa no Pantanal. A autonomia do helicóptero não chega na ponta do Paiaguás, é muito longe, mas a gente consegue fazer isso com os nossos aviões. Com o Baron, com o Cessna, a gente consegue ir lá, e chega lá, 2 pilotos, um tripulante operacional, um médico, um enfermeiro, desce lá e vai atender a vítima lá. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte do Corpo de Bombeiros Militar, é uma das minhas paixões, e poder entregar um serviço de qualidade para o Estado, isso é um motivo de muita satisfação. Então toda semana eu me desloco até Campo Grande, lá eu atuo como bombeiro militar. Também faço parte do Ministério da Justiça, eu sou instrutor de uma matéria específica dentro do âmbito militar, então a gente sai pelo país inteiro dando cursos, dando instruções sobre sobrevivência policial, utilizando a minha formação de cirurgião geral, cirurgião do trauma, com o âmbito militar, acaba sendo bem produtivo esse tipo de conteúdo, então tem sido muito legal. O senhor tem que idade, doutor? Eu tenho 38 anos. 38? 38. O senhor é de 88? Sou de 88. Uma 88. safra maravilhosa. Eu sou de 86. Aí, então eu sou mais velho que o senhor. Eu vou prestar continência, viu? 40 anos. A gente vê pessoas assim, que nem eu recebi aqui recentemente, acho que já faz mais de 1 ano, não é tão recente, o doutor Fernando Moreira Freitas, que é juiz, né? Hoje ele está em outro município, mas atuou aqui por mais de 10 anos em Cidrolândia. Né? E o senhor me lembra um pouco ele por conta da eficiência, né? São pessoas que têm uma eficiência muito grande, que fazem muitas coisas, mas que tudo aquilo que fazem tem maestria ao fazer, tem amor ao fazer aquilo e entregam tudo, né? Então eu vejo isso no senhor também. E eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem, né, para quem gostaria de ser assim também, né, de ter sucesso naquilo que faz, porque o senhor ainda é jovem, né, 38 anos, ainda é jovem e já tem tanto sucesso, né, capitão do Corpo de Bombeiros, cirurgião, médico cirurgião, né, atua em nosso hospital, está chegando aí a quase 1000 cirurgias em pouco tempo, ou seja, trabalhou demais, muito, salvou muita gente.
Então a gente fica feliz de receber esse tipo de convidado aqui que realmente nos deixa assim engrandecidos, né, com esse prazer de poder ouvir um pouquinho dessa história, né? Eu não estou puxando a sardinha não, pessoal, é que realmente, né, a gente vê um diferencial e aí as pessoas pensam assim, poxa vida, esse cara faz tudo isso, ele fez tudo isso, o que eu posso fazer para também ser um profissional assim? Né? As pessoas querem saber o que passa pela mente dele, o que ele come, né? O que ele faz. Eu também quero ser assim, né? A pessoa que é jovem, às vezes alguém que está estudando medicina ou que tem vontade de ser médico, ou talvez apenas de ser um profissional assim, dedicado, que tenha sucesso e resultado. Quando eu converso sobre isso, a primeira coisa que você tem que definir na sua vida é qual o preço que você quer pagar? Que preço você aceita pagar para se tornar um juiz? Porque hoje, com a tecnologia de informação que a gente tem, é muito fácil. Você entra lá no ChatGPT e fala, ChatGPT, eu preciso saber quantas horas um concurseiro para o cargo de magistratura estuda para conseguir passar. Ele vai te dar uma estimativa. Ali você vai saber se você está disposto a pagar aquilo ali, aquele preço ou não. Entende? Antes de mais nada, tenha fé. Tenha fé. Deus não quer que você seja medíocre. Deus nunca pediu ninguém medíocre. Ele não te trata de forma medíocre. E eu só fui entender isso quando eu fui pai. Quando eu compro um brinquedo para o meu filho, eu já comprei o brinquedo. Mas eu quero que ele me peça. Eu não sei por quê. Você tem filho? Não dá um gostinho diferente quando ele fala assim, papai, eu queria tanto aquele carrinho azul. Me dá aquele carrinho azul? Eu já sei, eu já comprei aquele carrinho azul. Está lá em casa. Está guardado. Eu falo, meu filho, papai vai pensar. O carrinho está lá já. E através das atitudes dele, através daquilo que ele tem, a forma de merecimento, ele está estudando. Ele é um garoto obediente, ele honra o pai e a mãe dele, ele honra quem está ao redor dele, ele é um bom cidadão, entende? Ele chega um momento que fala, tá aqui teu carrinho. Eu acredito que Deus é assim também. Deus, ele quer escutar de nós. Meu Deus, eu tô precisando tanto do emprego, eu tô precisando tanto do emprego. E aí Deus fala, teu emprego já tá aqui, ó. Só que se você não acorda cedo, se você não estuda, se você não sai porta em porta entregando currículo, se você não está se movimentando atrás daquilo, não vai acontecer. Quando o mar abriu para Moisés, ele não estava, vou ficar aqui esperando. Não, ele pisou na lama. Ele foi lá no meio, talvez até além do peito, mas Deus falou que ia abrir. E a Bíblia fala que o povo passou em terra seca. Então, primeiro, qual é o preço que você quer pagar? Estude, se capacite. Você pode ser excelente em tudo que você faz. Uma hora alguém vai pedir as suas credenciais. E é a hora que você tem que entregar as suas credenciais. Corra atrás, acorda cedo, converse com as pessoas, não tenha medo de falhar. Eu não tenho, Douglas, ideia de quantos vestibulares eu fiz. Eu não tenho ideia. Pode chutar o número que você quiser, eu não tenho ideia. Eu estudei 4 anos para passar para medicina. Eu não tenho ideia. Todos os dias, dias difíceis, cara, final de ano. Era a pior coisa do mundo. Por quê? Porque eu não passava, cara. Não passava. Chegava ali, olhava as notas e olhava para a cara do meu pai. Meu pai, cara, trabalhando pesado, e eu olhava para ele e ele falava, meu filho, continua. Vambora. Vambora. Eu acredito que Deus atua assim com a gente também. Meu filho, continua. Foi persistente. Persista, se entrega, faça com vontade. Esquece quem está ao teu redor. Se TikTok, se Instagram está tomando teu tempo, cancela esse negócio daí. E, para mim, o maior médico do Brasil se chama Ivan Pereira. Foi um professor meu, um cara incrível. E um dia eu perguntei, professor, como é que eu faço para ser igual ao senhor? Ele falou assim, aprenda uma coisa por dia. No final do ano você vai ter 365 coisas que estão dentro da sua cabeça. No final de 10 anos são 3.650. E é assim que você vai persistindo. Estuda, estuda, estuda. Isso é o que meu pai falava. Então, para quem está em casa, eu não nasci em lar privilegiado. Eu nasci em um lar privilegiado, sim, eu tenho que falar isso. Meus pais têm um casamento lindo, amo eles de paixão, nunca tivemos conflitos. Lá em casa, eu tenho esse privilégio. Já é um privilégio. Já é um privilégio. Financeiramente, sempre foi muito difícil. Mas meus pais sempre entregaram tudo que a gente precisava. Mas meu pai nunca sentou para estudar por mim.
Minha mãe nunca fez uma prova comigo. Eles já me levaram para a prova, mas nenhum deles foi quem sentou lá, nenhum deles perdeu o final de ano porque estava estudando, fazendo vestibular, nenhum deles deixou de jogar bola, nenhum deles deixou de fazer alguma coisa que naquele momento era muito importante porque precisava estudar. Então, que preço você quer pagar? Paga o teu preço, eu tenho certeza. Tenho certeza que quem sonha e trabalha sempre alcança. Ponto, não tem jeito. Quem sonha e trabalha sempre alcança, não tem jeito. Onde que você escolheu cirurgia? Por que cirurgia? Porque cirurgia resolve. Eu queria voltar para o interior, eu queria ser médico de interior. Então, se eu sou um bom clínico, eu consigo resolver doenças clínicas. Mas a hora que eu chego na cirurgia, no procedimento, talvez eu não consiga resolver. Então, eu escolhi cirurgia porque o meu interesse era voltar para o interior e ser um médico que atendesse o máximo de casos possíveis. Então, eu continuo estudando, eu estudo todos os dias, eu consigo evoluir meus casos todos clinicamente, os que são clínicos eu consigo evoluir, mas quando chega o paciente cirúrgico, aí eu não tenho por que ter medo também não. Independente, se for clínico, resolve. Se for cirúrgico de urgência, a cirurgia do trauma me ajuda muito. Se for uma cirurgia letiva, a minha formação em videolaparoscopia também me ajuda muito. Então o objetivo era ser o mais resolutivo possível para um dia achar o interior, constituir família e morar nele. Hoje tem sido Sidrolândia e a gente tem agradecido muito a Deus por ter sido aqui. É muito bom morar aqui. Maravilha. Doutor, dessas 1000 cirurgias, tem alguma complicação, alguma cirurgia que talvez deu errado aqui no município? Ou não? Foi tudo... Não, quem fala que nunca teve uma complicação ou é mentiroso ou não opera. Tá? Faz parte da formação você também lidar com as suas complicações. O mais importante não é o médico que não tem complicações, o mais importante é o médico que persiste ao lado do paciente apesar das complicações. E é muito difícil você confiar no médico que não tem complicações, viu? Porque se ele não tem complicações, ou ele operou pouco, ele é inexperiente, ou ele está mentindo ou ele abandonou o paciente. Tá? Então nós tivemos complicações, essas complicações foram acompanhadas, as que eu não pude resolver aqui em Sidrolândia foi para Campo Grande, através da Santa Casa, que ainda é uma porta aberta que eu mantenho, a gente conseguiu resolver lá. Então as complicações existem, elas estão aí e elas só para quem opera, só para quem está nessa área vai ter. Mas graças a Deus, todas as complicações que nós tivemos foram resolvidas, os pacientes estão bem, estão sadios, tocando suas vidas aí de forma muito digna. O que esperar do futuro aí em Sidrolândia? Pretende permanecer no município atendendo a população ou pensa em retornar a Campo Grande? Se eu falar pro meu filho que nós vamos para Campo Grande hoje, ele já fecha a cara. Não, eu não quero dormir lá, eu quero ficar em Sidrolândia. Eu não tenho planos de sair de Sidrolândia. Eu não tenho planos de sair de Sidrolândia. Essa é uma das certezas que nós temos neste momento. O senhor atende aqui consultas assim? Eu atendo hoje no Hospital Dona Elmíria, pelo SUS, e no AMA, do Hospital Elmíria, por via particular. Atendo no SEM, aqui de Sidrolândia, na especialidade de cirurgia geral. Atendo na clínica JV, Dr. José Valério, os pacientes que procuram um tratamento, às vezes, um pouco mais diferenciado, mais personalizado. A gente consegue atendê-los ali também. Então a gente tem atendido em todas as áreas que a medicina nos oferece. Lá em Miranda eu tenho o trabalho de gestão, então a gente tem desenvolvido um trabalho lá há 4 anos, em que fez o hospital crescer, fez o hospital se organizar, tanto que saiu o ranking hoje, Miranda é o primeiro hospital no estado que mais aceita pacientes de fora. A taxa de aceite lá de Miranda continua sendo alta, mesmo sendo um hospital menor, a gente consegue ter uma boa resolutividade lá, com um time médico excelente, um time de gestão absurdo. Eu tenho lá a enfermeira Rani, que trabalha junto comigo, que é uma criatura iluminada, que consegue resolver muita coisa. Mas sempre assim, joelho no chão, caneta na mão. Joelho no chão, caneta na mão, na ponta do lápis, estudando todos os dias para tentar resolver os problemas. Maravilha, doutor Dermival Júnior, que prazer, doutor, receber o senhor aqui no podcast do Noticidade. Nós estamos chegando aí, pessoal, a 118 mil seguidores, já passamos, na verdade, 118 mil, chegando a 119, e eu quero chamar a sua atenção aqui antes de finalizar, porque no YouTube, que é o canal que também sobe os nossos vídeos, episódios aqui do podcast, nós temos pouco mais de 6 mil inscritos. É um número baixo se comparar com 118
18 mil, né, gente? Então, eu quero pedir aqui que você se inscreva no canal, tá? Isso ajuda muito a plataforma, a gente, né? A gente sabe aí que poucas pessoas estão assistindo pelo YouTube, a maioria ainda é pelo Facebook, né? O celular tá na mão ali, fica mais fácil, mas você deve também assistir pelo YouTube. Por quê? Gente, o YouTube você põe na TV, né? Você pode assistir ali deitadão no sofá, né? Na cama, mais à vontade. Então você também consegue ter mais qualidade, né? Você assiste na TV, então fica muito melhor, tá bom? Então assista também pelo YouTube, tá? E se inscreva no canal porque é importante para nós, para a gente também poder monetizar no YouTube. Hoje a gente só monetiza no Facebook, tá bom, pessoal? Então nos ajuda muito para a gente poder continuar trazendo aqui entrevistados, né, dessa patente aqui, dessa qualidade, para que a gente aprenda um pouco. Doutor, hoje eu aprendi bastante. Cada entrevistado que vem aqui, a gente aprende algo novo e isso é muito importante. Eu quero deixar os microfones aqui do Noticidade à sua disposição para algo mais que o senhor queira acrescentar. Dizer que estou muito feliz com a sua presença aqui em Sidrolândia, a gente realmente fica feliz. Conversei com o Jacó, com toda a equipe do hospital, né? Está todo mundo feliz com a sua presença ali, né? Todo mundo se sentindo seguro de ter o senhor, um especialista, alguém realmente que tem uma capacidade técnica muito grande à frente ali, né, desse trabalho. Então a gente fica muito feliz e que o senhor continue em Sidrolândia. Douglas, muito obrigado. Eu vou te dar um exemplo de que nível Sidrolândia está. Meu irmão esses dias me ligou com muita dor na barriga. Precisava ser operado. Ele tem plano de saúde. Eu poderia levar ele para qualquer hospital que eu quisesse. Adivinha para onde eu trouxe ele? Para Sidrolândia. Trouxe ele para Sidrolândia porque eu tenho certeza que era o melhor local para ele ser operado hoje. E não estou falando por mim, eu estou falando pela estrutura que o hospital oferece, pelos profissionais que lá estão, pela segurança e pelo trabalho árduo que todo mundo que está lá dentro faz. Como eu te disse, do nosso recepcionista até o presidente da entidade que mantém o hospital, todos eles trabalham arduamente, diariamente no hospital. E não é para aparecer. Você vê muito pouco o hospital postando coisas, fazendo... Isso, a gente não faz isso porque a gente não quer ferir o sigilo dos pacientes. Mas lá dentro tem muita gente trabalhando pesado. E isso traz muita segurança para Sidrolândia. Eu me mudei para cá por quê? Porque hoje é mais seguro morar em Sidrolândia. Porque eu sei que a gente tem estrutura adequada. Muito obrigado pelo teu convite, muito obrigado por abrir o espaço aqui do Noticidade. Nós te acompanhamos nas redes sociais. Eu gosto muito de acompanhar porque eu fico... Como eu tenho pouco tempo... Eu acabo lendo as notícias, eu vejo que as notícias que saem em relação ao hospital são notícias fidedignas, são informações verdadeiras. Então, muito obrigado pelo teu respeito com o nosso hospital, muito obrigado pelo teu respeito com a nossa especialidade, cirurgia geral. Nós temos muitos pacientes operados e, graças a Deus, tem sido um prazer muito grande estar aqui. Mais uma vez, você e Lucas, muito obrigado aí pela recepção. Maravilha, eu que agradeço, doutor Dermival Júnior, senhoras e senhores, conosco aqui no podcast do Noticidade. Deixo aqui o meu abraço, pedindo sempre que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.